Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu estou gravando mais essa aula para vocês aqui, vou disponibilizar ainda hoje para vocês na plataforma Ava, tá? Eu não tive tempo ainda de lançar as notas de vocês da segunda VA e também não consegui ver as notas, mas espero que a maioria de vocês saíram bem. Eu dei uma olhada rapidamente, vi que a maioria saiu bem na prova, na segunda VA. Foi uma prova fácil, né? Tranquilo, né? Com possibilidade de pesquisas, né? Mas uma dica, eu até hoje vou fazer alguns comentários de algumas questões da prova, tá? E aquela dica que eu dei na última aula, na nossa aula de revisão, naquela última aula onde eu tratei sobre os impostos municipais, para vocês ficarem atentos com relação às questões, né? Eu trabalhei algumas questões de concurso, elaborei algumas questões minhas mesmo, elaboradas por mim mesmo, tá? Mas falei, fica atento, porque nem todas as questões vocês vão conseguir pesquisar e localizar na internet, pode até encontrar algumas de concurso ou de OAB, mas possivelmente eu vou alterar alguma coisa, né? Vou alterar o enunciado, alterar algumas alternativas, né? Por que isso? É importante para que vocês tenham, ao ler a prova, ao ler a questão da prova, tenha atenção no momento, tanto na questão do que está pedindo, como também na questão das respostas, né? Mas foi bem interessante, eu vi que alguns até fecharam a prova, né? Mas no geral, vocês foram bem, tá? Iniciamos então, pessoal, eu postei para vocês lá no Ava, tá? O cronograma das nossas aulas, desde esse período da pandemia, tá? Vou ligar meu celular aqui. Desde o período da pandemia, eu postei para vocês no cronograma, onde lá no cronograma, então, está lá postado para vocês, né, para vocês visualizarem o que a gente já foi aplicado aí nessas aulas de acesso remoto, né, após a primeira VA, com a antes da primeira VA, e com conteúdo da segunda VA, e também agora para a gente finalizar, né. Estávamos aí na expectativa de retomada das aulas presenciais em junho, mas a gente tem acompanhado aí, né, essa discussão, essa evolução dessa pandemia, dessa crise na saúde, né, dessa preocupação com a saúde, preocupação principalmente com a vida das pessoas, né, e aí é uma situação da gente refletir o nosso comportamento, né, e nossas atitudes, mas também voltada num todo, né, pensando num todo, aí, toda a coletividade, toda a sociedade, a nossa família, enfim. Mas principalmente nessa situação de crise, não só a questão da crise de saúde, mas infelizmente passamos por uma crise política, né, de interesses entre governos, né, que não se entendem entre si e acaba causando um desgaste, acho que até desnecessário, né, um desgaste entre eles, como também para a própria sociedade, gerando uma certa inquietude, gerando mais incertezas, né? E aí nós vivemos nesse fogo cruzado, né? Mas precisamos sim, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos, enquanto conhecedores do direito, né, operadores de direito, refletirmos nossa atitude e comportamento e dentro das possibilidades a gente poder contribuir, né, para que isso passe logo. E como eu disse, a gente estava na expectativa de retomada agora em junho, acredito aí que existe uma expectativa, né, uma possibilidade de retomada, acredito eu que não total a partir de agosto, mas de forma gradual, não sei como que o governo pensa, né, mas temos que aguardar, né. Sinto um pouco a falta de você, muito aliás, mas o que eu sinto é muita falta de vocês, mas principalmente na questão da gente não poder, talvez, ter aquela aula presencial, né? Finalizar o semestre, já que vocês estão aí no último período, mas, de certa forma, eu quero parabenizar para vocês, até onde vocês chegaram, com certeza onde vocês vão chegar ainda, né? Vão buscar o caminho de vocês, cada um buscar o caminho de vocês, e estamos orando, pedindo a Deus para que abençoe cada vez mais a vida de vocês, vida pessoal, vida da família, né, principalmente a vida profissional, nessa jornada agora, né, para quem já passou no OAB, para quem vai preparar, está preparando para o OAB, né, que com certeza são etapas da vida, né, e dentro dessas etapas a gente luta para a gente cada vez conquistar, né, a realização de nossos sonhos, né, tanto na vida pessoal como profissional. Pois bem, então, no cronograma lá, se vocês observarem, está lá na plataforma Ava, tá? Nós, então, trabalhamos o conteúdo agora do processo administrativo fiscal tributário e o processo judicial tributário, né?
Então, nós conheceremos um pouco, vocês já estudaram muito a parte processual civil, né? Em todas as disciplinas. Direito tributário não é diferente, tem a parte que envolve, sim, a parte de processo, e aí nós vamos estudar, conhecer um pouco, né? Embora pouco tempo, mas dá muito bem para a gente conhecer, assim, as principais características, né? Medidas cabíveis, né? Dentro do processo administrativo fiscal e judicial tributário. Tá? Na primeira parte eu dividi esse tema em duas partes, onde nós estudaremos a primeira parte administrativa, fiscal, tributário, e após então, nas próximas aulas, nós entraremos aí na parte de processo judicial tributário. Tudo bem? Ok, então, ó, prometo para vocês que na próxima aula, eu sou meio leigo na questão do Google Meet, falei para vocês que ia até disponibilizar na aula de hoje, mas já estou trabalhando nele, fazendo uns testes para me ficar craque no Google Meet, já que vocês têm aquela preocupação com o Zoom, né? Eu tenho dado aulas interativas com outros alunos de outras turmas pelo Zoom, mas sem problema, tá? Mas eu quero, assim, no próximo encontro, eu vou conseguir estar bem, assim, expert, né? No Google Meet, para a gente convocar vocês aí, para que a gente possa ter uma aula interativa, né? Podendo ver o nome de vocês, a participação de vocês, tá bom? Mas fique tranquilo que o conteúdo é bem tranquilo, né? Até pelo conhecimento que vocês já adquiriram nessa jornada de vocês, até o 10º período, tá? Veremos essa participação, então, as medidas, as ações, né, possíveis, no caso, com relação ao fisco, defendendo o interesse dos entes tributantes, como também do contribuinte, tanto na esfera administrativa, como também no âmbito judiciário, tá certo? Eu vou fazer, então, alguns comentários das questões da prova, assim que eu concluir, tá? Eu vou passar para vocês, então, a gente iniciar aí a parte de processo administrativo fiscal tributário. Ok, pessoal? Então, tá bom. Só voltando um pouquinho com relação ao cronograma, tá? Na terceira VA, então, nós teremos aí, acho que 3, 4 aulas dentro do cronograma, me parece que 4 aulas, tá? Antes da segunda VA, aliás, desculpem, a terceira VA, né, onde me parece, no cronograma lá, já está no programa da instituição, que será aplicado a partir do dia 17 de junho, tá? Terceira VA. Então, eu vou cobrar de vocês esses dois conteúdos, processo administrativo fiscal tributário, o processo judicial tributário, e aí eu vou passar para vocês uma atividade, tá? Uma atividade, questões. Vamos falar um pouquinho também sobre a LEF, a Lei de Execução Fiscal, né? Que é a Lei 6.830 de 1980, 6.830 de 1980, tá? E eu vou passar uma atividade justamente sobre a LEF, sobre a Lei de Execução Fiscal, processo administrativo fiscal tributário. São questões que eu vou depois elaborar, vou comunicar depois para a Ana Isadora, para avisar para vocês, quando estiver disponível no ar, essa semana ainda, mas com prazo suficiente para vocês responderem essas questões, tá? Essas questões dentro do A vão valer até 2 pontos, tá? E o restante da prova, eu vou ver qual outra atividade ou alguma coisa assim dentro da nossa participação na nossa última aula, algo para a gente conceder mais um ponto para vocês, valendo 3 pontos, contanto que a terceira VA, nós finalizaremos elas com a valoração da nota de 70 pontos, tudo bem? Então, ótimo. Olha só, com relação à prova, eu recebi até da Ana Isadora, ela passou para mim, né, transferiu para mim um questionamento de um aluno, de um colega, tá, questionando a primeira questão com relação ao gabarito, né, no entendimento dele, o gabarito estava errado, mas eu peço para ter atenção, até vou fazer a correção da prova, é aquilo que eu falei no início, presta atenção no enunciado, assim como também na terceira VA, presta atenção no enunciado e presta também atenção nas alternativas, né? Marca incorreta, marca correta, porque alguma coisa eu vou mudar, alguma coisa eu vou alterar, né? Então não vai assim olhar só, porque às vezes você vai lá no Google, opa, achei a questão aqui do AB, eu achei a questão do concurso aqui, essa questão está aqui na internet, o professor só Ctrl+C, Ctrl+V, não, leia com atenção. Tá? Não vai por essa linha de raciocínio não, porque pode levar vocês a erro, tá bom? Porque eu faço algumas alterações assim como eu fiz na segunda VA. Não é para prejudicar, mas é uma questão de provocar mesmo o aluno para que ele tenha interesse de fazer uma leitura, até porque vocês estão no 10º período, né? Então, fazer uma leitura e responder realmente o que está dentro do conhecimento que vocês já adquiriram, dentro do conhecimento que vocês já têm.
tá? Então é importante isso, né? Eu preciso ler, entender o que eu estou lendo, né? Para que eu possa responder de forma consciente, tá? Então isso é importante. Com relação a primeira, aliás, eu falei a primeira questão, mas nem foi, depois eu vou citar ela aqui. O colega questionou o gabarito, salvo engano não, com certeza a questão 15, tá? Mas eu vou ler rapidamente, tá, pessoal? Eu vou fazer assim, essa devolutiva para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida depois com relação à prova, pode mandar um e-mail para mim, tá? Pode mandar um WhatsApp para mim sobre alguma questão, tá bom? Mas até final da semana eu vou estar lançando a nota de vocês, tá bom? A nota de vocês, como eu falei, a prova vai valer 70, dentro daquela atividade no ABA, aquela atividade que vocês mandaram para mim, vai valer até 30 pontos, tá? Mas até domingo eu quero lançar essa nota para vocês, da segunda VA, e qualquer dúvida após o lançamento dessas notas, se alguém quiser falar comigo, pode mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, tá bom? A gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês. Pois bem, então com relação à prova, eu elaborei então, como você já sabe, são 20 questões, e elas são randomizadas, ou seja, elas são distribuídas de acordo com o aluno vai acessando a primeira e a segunda tentativa, né? Elas são distribuídas de acordo com a tentativa do aluno, e dentro dessa tentativa do aluno, tanto na primeira como na segunda, ela é disponibilizada 10 questões, né? Então, das 20, você vai trabalhando ali 10 questões. Pois bem, então, dentro das 20 questões, eu vou ler o enunciado rapidamente, tá? E responder já com gabarito, tá? Fazendo algumas observações, tá bom? Pois bem, então vamos lá. A primeira questão, dentro da prova que eu, no banco de questões, né, que eu registrei lá na plataforma ABA, tratava de uma questão com relação ao imposto municipal, né, sobre IPTU especificamente com ITR, onde o enunciado diz o seguinte: analisamos a hipótese que no ano 2017, que Mário reside no território federal, não dividido em municípios. Então, o ponto-chave, né, de interpretação dessa questão é justamente a questão de imposto sobre proprietário de imóvel que reside em território federal, onde esse território federal não é dividido, tá? Dividido em quê? Em municípios, tá? No respectivo ano, ou seja, no ano 2017, aguarda o recebimento, Mário no caso, que é o proprietário, né, que reside em território federal, aguarda o recebimento da guia de recolhimento para o pagamento devido do IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, tá? Levando em conta a competência tributária prevista na Constituição Federal, assinar a afirmativa correta. Ou seja, se está falando aqui do IPTU, logicamente eu já sei que é uma competência do imposto municipal. Aqui eu tenho que me reportar lá um artigo 147 da Constituição Federal, onde fala da competência da União, tá? Então, no artigo 147 da União, aliás, no artigo 147 da Constituição Federal, que trata no que tange a competência da União, né, ela faz uma referência aqui com relação à autonomia da União de exigir impostos, né, impostos sobre propriedade predial territorial urbana de proprietários que residem em território. Então, se o território não foi dividido em municípios, a União tem competência para exigir tanto impostos estaduais como municipais, tá? Está lá no artigo 147 da Constituição Federal. Então, compete à União os impostos estaduais e municipais se o território não foi dividido em municípios. Agora, se fosse o inverso, já veio uma questão do AB, que é o inverso, né? Tratava de uma situação hipotética onde o território que residia lá o proprietário de um imóvel, né? Esse território havia sido dividido em municípios. Aí é diferente, se foi dividido em município, então você já tem um município ali já decretado, já estabelecido, já criado, já constituído, né? Aí esse município, então, tem a competência tributária de exigir o IPTU, conforme prerrogativa prevista no artigo 156 da Constituição Federal. Beleza? Joia. Então, passando para a próxima questão. A questão 2, na minha sequência aqui. A pessoa jurídica Flor do Cerrado Limitada realiza transporte de cargas entre os municípios X e Y por meio da sua frota de 50 caminhões. Sobre a referida prestação de serviço de transporte, marca a alternativa correta. Questão simples, facílima essa questão, né?
É só lembrar da questão do imposto, o fato gerador do imposto. O que é o ICMS? É o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias. Mas será que é só sobre operações de circulação de mercadorias? Não, sobre alguns tipos de serviços. Quais são tipos de serviços que a Constituição Federal prevê, e a Lei Complementar 116 de 2003 também faz essa referência da competência dos estados, né? De exigir sim o ICMS sobre alguns tipos de serviços. Quais são? Serviço de transporte. Mas são todos transportes? Não. Interestadual, entre estados, que eu expliquei, e entre municípios. Tá? Interestadual e intermunicipal. E também serviço de comunicação, né? Incide também. Tá? Então, aqui no caso, a questão especificamente tratando de transporte de cargas em municípios distintos, município X e o município Y, aí frota de caminhões e tudo mais. Então, com referido à prestação de serviço, marca a alternativa correta. A correta aqui, não vou falar a letra, vou falar a alternativa, até porque na prova lá isso é alterado, né, alternado de acordo com o acesso de vocês, tá? Mas incide o ICMS de competência dos estados. Essa é a resposta do gabarito. Fundamentado no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal. Tá bom? Então, competência do Estado. Seguindo a questão 3, a Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso 3º, dispõe que a lei complementar deve trazer a definição dos fatos geradores, da base de cálculo dos contribuintes dos impostos previstos na Constituição. No caso, não existência de lei complementar, prevendo tais definições relativas aos impostos estaduais, os estados, aí marcar a correta, né? O gabarito, então, a resposta correta é: podem instituir e cobrar seus impostos, pois possui competência legislativa plena, até que a lei complementar venha a ser editada, fundamentando, então, no artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal. O artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal dá essa prerrogativa, essa autonomia, então, né, nesse caso aqui, de instituir, né, essa competência, essa prerrogativa legislativa plena, né, de instituir impostos estaduais, caso não houver uma lei complementar nacional. Se não houver uma lei complementar nacional, né, para instituir, para cobrar impostos, então os estados eles podem, então tem competência de legislar, né, para fins de instituição, de criação ou até de exigência tributária de algum imposto, né? Então, com base fundamentado no artigo 24, parágrafo 3º, onde prescreve que é a competente União, Estado e Federal legislar concorrentemente, inexistindo lei federal complementar, né, sob as normas gerais para atender às suas peculiaridades, tá bom? Então, o gabarito é essa da questão 3, no que tange a questão de competência legislativa plena de instituir ou cobrar impostos no caso da não previsão ou da não publicação ou da não vigência de alguma lei complementar nacional. Pois bem? Ótimo. E é importante, pessoal, a gente revisar, porque quando a gente vai revisando, vai corrigindo, isso volta a gente um pouquinho assim lá atrás, nas aulas, né, em algum conteúdo que eu já estudei, para reforçar esse entendimento meu, né? Isso também é importante, fazer essa revisão, fazer uma leitura do enunciado com gabarito, né, para a gente ter aquela certeza que realmente eu sei, porque eu sei que vocês têm conhecimento do assunto, do conteúdo e também das questões, mas que às vezes na hora da prova gera um pouco de conflito, de indecisão, que acaba levando a gente a erro de alguma questão, tá? E importante também a gente revisar, fazer essa leitura em casa, ou nesse momento que a gente está tendo agora, dessa devolutiva, até para nessa questão de reforçar, né, esse conteúdo com sentido para ajudar também, contribuir para que a gente, quando for tratar da questão do processo administrativo fiscal tributário e judicial tributário também, tá? Pois bem, pessoal, a questão 4. É fácil também, né, essa questão. De acordo com o artigo 156 da Constituição Federal de 88, é competência dos municípios, né, o imposto sobre transmissão de bens,
ou seja, é o fato gerador, né? Quando fala transmissão de bens, se eu estou falando de competência do município, é o ITCMD? Não, nós vimos que o artigo 35 do Código Tributário, ele previa que a transmissão de bens era competência do Estado, né? A Constituição Federal de 88, então, com a delimitação de competência dos entes tributantes, né, o município, então, ficou competente, né, conforme prerrogativa, autonomia dada pela Constituição Federal, de exigir, de instituir, de exigir, de legislar sobre o imposto de transmissão de bens imóveis, né, que é o conhecidíssimo ITBI, né. O ITCMD, então, ficou de competência, ou seja, a cargo de cobrança, de exigência, até de legislar dos estados, né? Lembramos disso aí, ok. Então, o gabarito aqui, a resposta é a transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os de direitos reais de garantia. Acho que o TBI, essa aqui até respondi outra questão sobre o TBI, acho que mais na frente aqui a gente vai ver essa questão aqui. Acho que eu coloquei outra questão semelhante, que essa aqui daria uma resposta para outra questão sobre o TBI, tá? Mas vamos encontrá-la aqui logo na sequência. A próxima questão. A competência tributária é uma atribuição prevista na Constituição Federal para os estados legislarem sobre PVA. Beleza? Ótimo. Essa prerrogativa assegura o poder de legislar sobre esse tributo. A competência consoante o Código Tributário Nacional está submetida às limitações. Isso aqui está no artigo 6º do Código Tributário Nacional, né? É lógico, está submetida a qual limitação? Por mais que a Constituição Federal, então, prevê essa competência dos estados, dos municípios legislar sobre os seus tributos da sua competência, sobre os impostos da sua competência, né? É lógico que fica limitado a algumas observâncias legais, né? E dentro dessas observâncias, é lógico que a gente tem o próprio CTN, ou seja, o Estado para criar um Código Tributário Estadual, o município para criar um Código Tributário Municipal, ele precisa observar os princípios constitucionais tributários, ele precisa observar as normas do Código, as regras previstas, os regulamentos previstos no Código Tributário Nacional, né? Não pode fugir disso, né? Não pode ser muito diferente disso. Lógico que tem algumas regras específicas, alguns regulamentos específicos de cada estado, né? Mas a base, o fundamento principal é basear justamente no Código Tributário Nacional, da Constituição Federal e da respectiva Constituição do Estado. Então, qualquer lei infraconstitucional, qualquer lei que vai tratar com relação à exigência de determinado imposto, tem que estar embasada, fundamentada em princípios básicos, regras básicas, fundamentais, previstos no Código Tributário Nacional, na Constituição Federal e também no Código Tributário Estadual. Isso está previsto no artigo 6º do Código Tributário Nacional. Façam a leitura, por favor, tá bom? Seguindo, a próxima. O ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, sobre imposto de competência estadual, marque a resposta correta. Isso aqui é a súmula, né? Lembra que eu expliquei para vocês ICMS, até citei algumas súmulas para vocês, passei para vocês súmulas, para estudo essas súmulas em casa, né? Coloquei um material lá de estudo para vocês no liceu, e dentro desse material eu citei algumas súmulas, falei, estudo essas súmulas que vai cair, e caiu, né? Essa aqui foi uma questão que eu elaborei. Então, qual que é a resposta correta? É só me basear em súmula, né? No caso aqui, a resposta correta é a súmula 163 do STJ. Lógico que eu não coloquei uma súmula, coloquei só a primeira aqui, a súmula 573, né? Até da forma que eu coloquei aqui, ela está errada, né? Mas é súmula do STJ. A súmula 163 do STJ, o entendimento do STJ sumulado, então, dispõe o quê? O ICMS incide sobre o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviço em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, né? Isso é que eu expliquei já em sala de aula, na nossa aula, né? Que mesmo que forneça mercadorias, né, com a simultânea prestação de serviço, aqui o Estado que já cobra o ICMS, já exige o ICMS do contribuinte, do proprietário do estabelecimento de bar, restaurante ou algum estabelecimento similar, o município não pode vir e querer exigir, notificar ou autuar porque não está pagando o ISS. Né? Aqui você está prestando serviço também, então eu sou competente de exigir o ISS, então vou notificar você porque você não recolheu o ISS. Né? Então não pode, não é competência do município. Ou seja, esse tipo de estabelecimento, né,
com a simultaneidade de fornecimento de mercadoria e prestação de serviço, a exigência, então, é somente do ICMS. Tá? Isso está fundamentado tanto por essa súmula, como também na Lei Complementar 116 de 2003, que trata do ISS, tem esse tipo de serviço lá, que não exige, então, o ISS, mas sim o ICMS. Tá bom? Ok. Então, o gabarito é essa aí. O ICMS incide sobre o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviço em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Súmula 163 da STJ. É a resposta da questão. A questão 7 que eu coloquei para vocês aqui é sobre TCMD. A respeito da cobrança dos impostos, é correto afirmar que... Aí vem alguns enunciados, fala do TCMD, do ICMS também. Do ICMS, sim. Aí fala do ISS, né? Do ISS também. Então, para marcar correta. A correta aqui, o gabarito dessa questão 7, no meu que está a letra D, mas o gabarito correto, a resposta correta é com relação ao ISS, tá? As demais estão erradas, tá? Aqui, ó. Vou ler rapidamente aqui, que é interessante, só para a gente entender, ó. O Imposto de Transmissão Causa-Morte, Doação e TCMD de quaisquer bens e direitos terá suas alíquotas máximas fixada pelos estados competentes para a sua instituição? Nós vimos que não, né? Ou seja, tem uma limitação regulada pela resolução do Senado Federal, né? O ICMS incidirá sobre as operações que destinem mercadorias e serviços ao exterior? Não, né? Porque na exportação, pessoal, na exportação de mercadorias, é imune, tá? É imunidade tributária aqui. Na exportação não incide o ICMS, tá? Artigo 155, 153 da Constituição Federal, tá? Então a resposta correta é: as alíquotas máximas e mínimas do imposto sobre serviço de qualquer natureza deverão ser fixadas por lei complementar nacional. A lei complementar nacional. Isso está no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 1. Qual que é a lei complementar nacional do ISS? Lei complementar 116 de 2003. Então, essa lei complementar estabelece que a alíquota máxima do ISS que os municípios poderão instituir lei municipal, né, para a exigência desse imposto é 5%. Né? Nós estudamos isso, é 5%, não mais do que isso. Tá? Porque senão vira uma guerra fiscal, imagina vocês, né? Se deixar tudo liberado, município, você pode, como você é competente para exigir o ISS, então você pode legislar, estabelecer a alíquota de acordo com a sua situação, né, dos contribuintes, da sua situação sazonal, ou seja, da sua localidade, da sua região, né? Então você pode estabelecer critérios para exigências dessa alíquota, né, sobre serviço prestado em município, né? Ia virar uma guerra fiscal, né? Ia virar até uma geração, poderia até gerar uma situação de confisco, né? Situação de confisco com relação a exigir mais do que o contribuinte suporta, né? Com relação ao serviço prestado, né? Então, isso por isso que tem essa limitação por força de lei complementar nacional, estabelecendo, então, uma alíquota, um teto, né? Um parâmetro, um critério, uma alíquota máxima, tá? Que é o 5%, tá bom? A próxima. Joaquim tem 5 anos de idade, né? Joaquim tem 5 anos de idade e é proprietário de uma casa residencial. O fisco expediu a notificação a Joaquim para o pagamento do IPTU, por meio do envio da guia de cobrança ao seu endereço. Os pais de Joaquim, recebendo a correspondência, decidiram não pagar o tributo, mesmo possuindo recurso suficiente para tanto. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação por Joaquim, até porque ele é absolutamente incapaz, né, 5 anos, absolutamente incapaz, né, assinar a afirmativa correta. A correta, então, os pais de Joaquim responderão pelo pagamento do tributo, uma vez que são responsáveis tributários na condição de terceiros. Onde que está isso? Artigo 134 do Código Tributário Nacional, né? É a questão de entender, lembrar um pouquinho desse tema aí da responsabilidade tributária, tá? Faço também essa questão. A próxima, Pedro e Silva, questão 9 está aqui na minha sequência. Pedro e Silva, proprietário de um sítio de recreio, local destinado ao lazer, na área de expansão urbana, na região serrana do Paraíso do Alto. A área dotada de rede de estabelecimento de abastecimento de água, rede de iluminação, melhoramentos aqui, rede de iluminação pública, esgoto mantida pelo município. Embora não existam próximo de escola,
de escola, quer hospitais públicos, nesse caso, Pedro e Silva devem pagar o seguinte imposto. Ora, isso aqui eu reforcei bem na nossa aula, é só lembrar do artigo 32, parágrafo 1º do CTN, combinado com o artigo 5º, decreto 5766, com relação ao ITR e IPTU, lembra? Pois bem, então o artigo 32 define o que? No mínimo 2 melhoramento, requisito principal, critério de melhoramento para estabelecer o que? A área urbana, né? Mas não é só isso, né? Nós vimos que tem um critério de localização e o critério também da destinação da atividade econômica, né? Então, precisaria analisar isso aqui. Nessa situação aqui está claro, porque logo no enunciado fala proprietário de um sítio de recreio, localizado destinado a lazer, eu falei até isso em aula, né? E aqui não tem uma destinação econômica, né? Então, ou seja, de extrativismo, atividade agropecuária, né? Não está dizendo isso no enunciado. Então, aqui é típico situação de cobrança mesmo do IPTU, tá? Então, IPTU por ser área de expansão urbana dotada de melhoramento. Muito clara essa questão aí, bem tranquila, né? A próxima questão, para mim, aqui na sequência 10, de acordo com o entendimento da súmula do STJ, no que tange ao IPTU, Imposto Municipal, marque abaixo a alternativa incorreta. Passei para vocês também, falei, gente, estuda a súmula 626 do STJ, porque é uma súmula recente, atualizadíssima, né? Atualizadíssima foi de final de 2018, né? Que foi o entendimento do STJ com relação a esse melhoramento. Tá? Porque já a súmula, anterior à súmula 626, você faria essa aplicação, essa combinação dos dois artigos, 32 para o primeiro CTN, para saber se é IPTU ou se a União vai exigir o ITR. Né? Com essa súmula 626 do STJ, 2018, né, incide em IPTU, se houver localizado, então, em área urbanizada, mesmo que for localizado, mesmo se não tiver existência de melhoramento. Então, se a gente reportar, relembrar aí do artigo 32, parágrafo 1º, vocês podem observar que lá estão estabelecidos dois requisitos. Aliás, um requisito onde dizia o seguinte, ó, no mínimo 2 melhoramentos para considerar área urbanizável, para exigir IPTU. Né? Já o entendimento, então, da súmula 626 do STJ, já entendeu que não precisa mais comprovar esse melhoramento, né? Ou seja, vou ler para vocês. Então, o gabarito é a resposta correta. É a própria súmula 626. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana está condicionada à existência dos melhoramentos elencados. Então, por que essa aqui é o gabarito? Porque eu estou pedindo a incorreta. Né? No STJ, essa súmula 626 fala que não está condicionada. Então, só tirei o não aqui. Né? Isso é para vocês lembrar dessa súmula, que eu reforcei muito isso na nossa aula e na revisão também, para vocês estudarem ela. Né? Então, ou seja, vou repetir. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana está condicionada à existência dos melhoramentos elencados. Ou seja, essa aqui é uma resposta incorreta, porque, segundo o entendimento do STJ, simulado pelo número 626, não está condicionada mais a esse melhoramento. Basta comprovar que ela tem essa característica, essa localização de área urbanizável. Tá? Ou seja, se lá não está exercendo nenhuma atividade econômica, né? Quer seja na área de extrativismo, quer seja na área de agropecuária, tá? Na área de algo que vem essa atividade agrícola, tá? Então, ou seja, não há ITR, não incide o ITR, e sim o IPTU. Nesse caso aqui, então não há condição de melhoramento, por exemplo, que acho que eu até dei um exemplo para vocês, por exemplo, uma clínica de recuperação, né? Um acampamento, por exemplo, próximo a um município, né? Ali não tem nenhuma atividade agrícola, né? Não tem nenhuma destinação econômica agrícola, de extrativismo, né? Não tem, né? Ou seja, então criou uma clínica ali, né? Ali você tem um imóvel próximo ao município, mas não dentro da cidade, né? Mas está próximo ao município. Então, nessa situação, comprovando que tem o entendimento dessa súmula 626 é nesse sentido, tá? Considerando, então, que a lei local como urbanizável, se a lei local, então, do município estabelecer que essa situação, tá? É uma área urbanizável, então, poderá, sim, exigir, nesse caso aqui, o IPTU, tá? Então, a súmula é nesse sentido,
tá? Dando autonomia, então, para o município, nessa situação de não comprovar mais 2 melhoramentos, conforme o artigo 32, parágrafo 1º do CTN, tá? Então, não está mais não é uma condição mais de existência para justificar, para fundamentar uma lei municipal ser fundamentada com base na exigência, na incidência do IPTU. Então, pode agora. Então, nessa situação, nesse exemplo que eu dei para vocês, uma clínica de recuperação, né, um acampamento próximo do município. Então, se a lei local, a lei municipal, né, definir aquilo ali como área urbanizável, então poderá incidir o IPTU. Se não, aí é o ITR. Tá? Aí compete a União, ou se por força de convênio, o município poderá cobrar e poderá também fiscalizar, tendo aí o benefício de receber na arrecadação do ITR 100%, né? A próxima questão, a 11, sobre o imposto de transmissão de bens imóveis, é correto afirmar que... essa é aquela questão que eu falei que a outra lá até respondia essa, ó. É correto afirmar que não incide sobre a cessão de direitos reais de garantia sobre imóvel, né? Então, aquele dado a garantia, né, não incide, então, o ITBI. A questão 12, para marcar incorreta. Aí a outra questão eu respondi aquela lá, aquelas duas, essa aqui né, facílimo, essa aqui eu ia matar essa questão, né? Bastava só de eu olhar aqui o enunciado, eu já poderia concluir a resposta correta, né? Por quê? De acordo com o artigo 32, parágrafo 1º do CTN, dispôs sobre a incidência do IPTU, sim, comparando com o artigo 15 do Decreto-Lei 5766, essa questão foi elaborada por mim, sobre a incidência do ITR, marque abaixo a alternativa incorreta. Então, para vocês, entendendo, né, essa definição do artigo 32, parágrafo 1º, e essa combinação que se faz aí com o artigo 15 do Decreto-Lei 5766, vocês responderiam aqui no caso, teria que responder a resposta incorreta. E a incorreta, então, é: o imóvel localizado na zona urbana do município se sujeitará à tributação do IPTU, ainda que tenha finalidade a exploração extrativista, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Tá vendo? Então, ou seja, é uma incorreta essa, porque nesse caso aqui, aplica-se o decreto 5766. Então, incide o ITR e não o IPTU. Questão 13. A pessoa jurídica alfa limitada presta serviço de manutenção de eletrodoméstico, serviços. Por meio de concorrência pública, é contratada pelo município beta para a manutenção de eletrodoméstico utilizado nas escolas daquela municipalidade. Ao emitir a fatura para a cobrança de seus serviços, a pessoa jurídica alfa limitada, estabelecida no próprio município beta, computou o valor do ISS incidente na operação. E a pergunta é, nesse caso, a pessoa jurídica alfa limitada, está esse procedimento fiscal, né, de incidência de pagar o ITR, ou seja, essa obrigação acessória realizada pela pessoa jurídica alfa, está correto ou não? Né? Claro que está, né? Está correto, pois o ISS incide regularmente na operação realizada, clara, muito bem clara, né? Na demonstração aqui do enunciado, que trata-se de prestação de serviços, de manutenção de eletrodoméstico, nada de venda de mercadoria de eletrodoméstico, de circulação de mercadoria de eletrodoméstico, né? Então, nesse caso aqui, incide então o ISS, tá? A próxima é sobre o ICMS, que é o imposto estadual. Determinada fábrica de bebidas é obrigada a efetuar o recolhimento do ICMS relativo à venda de bebida para os seus clientes e recolher o ICMS com base na estimativa de revenda futura a ser realizada por seus clientes aos consumidores finais. Tal hipótese configura exemplo de que aqui é uma situação típica, né? Uma situação clara, evidente de substituição tributária. Como eu falei para vocês, quando fala aqui, ó, de revenda futura, significa o quê? Então, ao comprar essa bebida na fábrica, já teve aquela retenção sobre um cálculo presumido do preço de venda desse produto, e aí já houve o recolhimento antecipado do ICMS, né? Aquela substituição tributária não regressiva, mas progressiva, porque o fato tirador vai acontecer onde? Na revenda futura, mas o pagamento foi antecipado. Substituição tributária progressiva é a resposta correta. Essa questão 15 aí é a que o colega enviou para mim, tá? Questionando o gabarito, mas está certíssima. Porque se você pegar essa questão e jogar na internet, vocês vão ver que o gabarito todas estão corretas, mas não, salvo uma. Uma não está correta porque eu mudei a questão, né? Eu mudei a alternativa, tá? Aí é para provocar mesmo a atenção de vocês. Olha só,
pode-se dizer que a substituição tributária consiste na imputação de uma responsabilidade tributária a uma terceira pessoa, sim, que não praticou o evento tributário, mas que tem vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação. Sendo assim, pode-se afirmar que, aí vem 4 alternativas. Não vou ler todas, mas é bem tranquilo. Uma fala da substituição tributária. Todas elas são substituição tributária, tá? Aí a 4, a terceira, a Constituição Federal e a lei garante o direito à restituição do valor do imposto pago por força de substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido a que não se realizou. Sim, isso é possível, até falei isso para vocês em aula, né? A 4, segundo entendimento jurisprudencial, dominante dos tribunais superiores, a Constituição Federal não permite que o recolhimento antecipado de ICMS, por exemplo, ocorra com base em fato gerador presumido, sendo certo que ocorrerá postergação tributária, pode-se dar com ou sem substituição tributária. Olha só, permite, tá? O erro dessa afirmativa aqui, 4, está errada. Na verdade, a Constituição Federal permite o recolhimento antecipado do ICMS, né? Isso aqui é típica situação de substituição tributária progressiva. Permite sim, e o cálculo é feito pela margem de valor agregado, ou seja, é feito um valor presumido, tá? Ou seja, sendo que certo que ocorrerá postergação tributária, aí, ó, substituição tributária progressiva, né? Postergar tributário, o fato gerador pode se dar com ou sem substituição tributária, isso é possível sim. Então o gabarito é somente a 1, 2 e 3 estão corretas, porque a 4 está errada, tá? A Constituição Federal permite, e aqui está dizendo que não permite. Então, é uma afirmativa incorreta, essa de número 4. Pois bem, questão 16. De acordo com a súmula do STF, no que tange ao imposto estadual do ITCMD, marca incorreta. Lembra que eu passei para vocês algumas súmulas do ITCMD? Falei, estudem essas súmulas. Então, a incorreta aí, pessoal, é a súmula... aqui para mim está a letra B, mas vou ler para vocês. Ó. A súmula do STF dispõe que o imposto de transmissão causa-mortes é exigível antes da homologação do cálculo. Não, errado. Né? É inexigível antes da homologação do cálculo. Né? Isso está na súmula 114 do STF. Então, vocês podem conferir na súmula 114 do STF, está lá. Imposto de transmissão causa-morte é inexigível, né, antes da homologação do cálculo, tá? Então, é inexigibilidade antes da homologação do cálculo. Súmula 114 do STF, e as demais aí são súmulas também, estão todas corretas com relação ao ITCMD. Então, o gabarito aí é essa que eu disse para vocês, tá? Porque ela está dizendo que é exigível antes da homologação do cálculo, o ITCMD não é exigível, né? Ok. A próxima é a questão 17. O imposto do ISS, ou também o ISSQN, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, tá? Aquele que eu disse para vocês. ISS, o ISSQN é o mesmo imposto, tá? É um tributo que veio substituir o imposto sobre indústrias e profissões, sim, chamava IIP, tinha esse imposto antigamente, né? Inicialmente estadual e após a Constituição Federal de 1946, passou-se a competência para o município, ocorreu isso mesmo. Sobre o ISS, marca alternativa incorreta. Então, marcar incorreta. Acho que isso aqui é uma questão de OAB que eu peguei, acho que foi sim. Acho que eu só fiz alguma alteração nela aqui, algumas alternativas, tá? O ISS terá alíquotas fixas para todos os tipos de serviços tributáveis, desculpem, variando apenas em relação ao serviço, desde que haja expressa previsão em lei municipal. Vou repetir. O ISS terá alíquotas fixas para todos os tipos de serviços tributáveis. O ISS terá alíquotas fixas para todos os serviços tributáveis, variando apenas em relação ao serviço, desde que haja expressa previsão em lei municipal. Errada, né? Sim, pode ter algumas alíquotas sim estabelecidas, só que não é por lei municipal. Né? Nós vimos que é lei complementar nacional, cabe lei complementar, não lei municipal. Tanto é que a lei complementar 116 já estabeleceu que uma alíquota máxima lá, né, de 5%. Tá? E as demais, ó, eu até coloquei a lei complementar 116 de 2003, determina que a alíquota máxima do ISS seja 5%. Eu lendo isso aqui, ó, e lembrando o ISS, eu ia matar essa questão por eliminação, né?
Eu acredito que alguns de vocês fizeram isso, mas sem copiar, sem pesquisar na internet, nada, por eliminação, com certeza eu acerto uma questão dessa aqui, né? Porque não é por lei municipal, é lei complementar nacional, tá? A outra questão, faltam só 3. Para mim é 18. IPVA, imposto que incide sobre veículo automotor, marque assertiva incorreta. Essa questão de incorreta aqui também fácil demais essa questão. A resposta aqui no caso do gabarito é: não se admite a fixação de alíquota diferenciada do IPVA em função do tipo e utilização de veículo automotor. Claro, né? Não existe. Claro que existe, né? Então essa afirmativa é totalmente equivocada, errada, né? Não se admite fixação de alíquota diferenciada, IPVA, claro, cada veículo de acordo com a sua utilização, de acordo com o tipo, né? De acordo com a motorização do veículo. Então, isso tem alíquota diferenciada. Nós vimos isso que cada estado trabalha alíquota diferenciada, né? Então, dependendo do veículo de menos cilindrada, varia de 1,5%, podendo chegar até 3,75% aqui no estado de Goiás, como é cobrado aqui no estado de Goiás, né? Então, existe sim, admite sim essa possibilidade de fixar alíquotas, né? Diferenciado, lógico, né? Em função do tipo, do modelo e da utilização do veículo automotor, tá? Questão 19. Em janeiro de 2018, a pessoa jurídica ABC Limitada, aqui também sobre o ISS, ó. Com base em janeiro de 2018, a pessoa jurídica ABC Limitada, com sede no município X, prestou serviço de decoração e jardinagem no município Y e não recebeu e não recolheu, aliás, o ISSQN. No entanto, em julho do mesmo ano, a empresa foi surpreendida com a cobrança administrativa do imposto pelos 2 entes tributantes. Olha só, aqui ocorreu o conflito de competência, né? O contribuinte está cobrando e a gente vai ver no processo administrativo tributário e judicial tributário, e quando acontecer isso, o cliente chegar para mim no meu escritório, qual a medida que eu vou tomar? Vou buscar um caminho na esfera administrativa ou já vou partir já para o judiciário? Né? Então a situação é importante a gente entender, compreender esse contexto, para a gente entender também a situação do cliente e buscar o melhor caminho, né? A melhor defesa para satisfação do cliente, né? Que no caso é o contribuinte do imposto. Pois bem, então, no entanto, em julho do mesmo ano, a empresa foi surpreendida com a cobrança administrativa do imposto pelos 2 entes tributantes, então o município X e o outro município, que é o Y, querendo cobrar do contribuinte. Sob hipótese, marque a resposta correta. O gabarito é: de acordo com a Lei Complementar 116 de 2003, o município Y é competente para cobrar o ISS sobre a prestação de serviço. Lembra que eu expliquei para vocês sobre o local onde está localizado o prestador de serviço e o tomador? E eu pedi para vocês lerem, né? Até coloquei lá para vocês no conteúdo, lá na matéria para estudar para a prova. Então, observe lá na Lei Complementar 116 de 2003, dê ali de alguns tipos de serviço, leia o artigo 3º com relação ao fato gerador, com relação à competência, o município é competente para exigir o imposto, né? Lembrando que é lógico que o município competente é onde está localizado o prestador de serviço, a sede do prestador de serviço, né? Se não houver uma sede, o estabelecimento é o domicílio dele, tá? Mas regra geral é a sede. Então, se tem uma empresa que está prestando serviço no município, está localizada, a sede aqui é Anápolis, mas está prestando serviço lá em Goiânia, para mim saber qual é o município competente, eu preciso saber o que a lei complementar estabelece como exceção da regra. E a exceção da regra, eu tenho que observar o quê? A natureza do serviço prestado. Que tipo de serviço é esse prestado? Será que esse tipo de serviço está lá no artigo, salvo engano, do artigo 3º até o 23, né? Aquele rol de serviço lá, será que está elencado sobre alguns tipos daquele serviço? Se tiver elencado, o município competente é aquele município onde está localizado o tomador. O tomador é o que contratou o serviço, né? É o contratante, é aquele que contratou. Então, ou seja, o município competente é onde o serviço foi prestado, e não onde está localizado a sede do prestador do município, tá? O estabelecimento que prestou o serviço, beleza? Então, o tomador, o contratante, o município, então faz a retenção do imposto lá do ISS, né? Então, nesse caso aqui, especificamente nesse caso, é o município Y e não X.
Última questão, a respeito do ICMS, é correto afirmar que... Aí sobre o ICMS, pessoal, fato tirador, ó, essa aqui foi mamão com açúcar, né? Essa última aqui foi para fechar a prova com 70, hein? Olha só, não sei como é que eu coloquei uma questão tão fácil assim. A respeito do ICMS, é correto afirmar aqui, ó, incide sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, assim como sobre o valor total da operação, quando as mercadorias foram fornecidas com serviços compreendidos na competência impositiva estadual. Ah, muito fácil isso aqui, né? Essa aqui realmente foi mamão com açúcar, hein, gente? Tá? Então, pessoal, aí questão 20, aí nós fizemos então a devolutiva, né? A correção de toda a prova, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Algum esclarecimento a mais para fazer, pode, na próxima hora a gente pode estar conversando, né? Ou então também pode me mandar um WhatsApp, um e-mail, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida com relação às questões. Como eu disse, eu vou lançar a prova para vocês, tá bom? Aliás, lançar a prova, eu vou lançar a nota para vocês da segunda VA até esse final de semana, para vocês acompanharem direitinho. Tenho certeza que alguns até eliminaram já a média da instituição, né? Mas vamos continuar, né? O importante nosso aqui é aprender. Média é a segunda opção, né? Nosso segundo objetivo é nota, né? Meu primeiro objetivo é aprender, porque a partir do momento que eu tenho esse objetivo, né? Essa finalidade principal, que é aprender, que é buscar o conhecimento, nota é consequência, né? Nota é consequência, isso aí eu tiro a limpo, tá? Então, olha só, muito bem, depois da evolutiva dessa correção da aula, eu vou dar uma pausa aqui de 2 minutinhos, tá? Só para a gente retomar, então, retornar com o nosso conteúdo, então, da segunda VA, onde nós estaremos tratando sobre o processo administrativo fiscal tributário, tá ok? Então, até daqui a pouco, até mais, tá? 2 minutinhos só, uma pausa rapidinho, tá? Beleza?